Olá, gente! Meu nome é Regiane Barbosa, conhecida nas redes sociais como Happy Personal, criadora do método Cintura Slim. Eu ajudo mulheres a diminuírem de 4 até 12 centímetros de linha de cintura através de exercícios respiratórios, posturais e vácuo abdominal, em até 12 sessões, uma vez por semana, 30 minutos e 5 minutinhos diário. E eu estou lançando uma série de vídeos chamada Pochete Não Me Pertence. Estilo Netflix, gente, sobre um tema que é o odiado pelas mulheres. Barriga pochete. Ninguém gosta de ter barriga pochete, não é mesmo? Se você tem esse problema e quer saber como acabar com ele, você não pode perder nenhum episódio. Então vamos lá. No episódio número 1, vamos para a aniquilação da pochete. Isso mesmo, vamos falar que respirar errado pode favorecer você ter barriga pochete. Respirar, isso mesmo, uma simples respiração. Gente, 90% das mulheres que eu avalio respiram pela barriga. Isso mesmo, 90% das mulheres que eu avalio respiram pela barriga. E eu escutei uma frase e vou falar aqui para vocês e quero que vocês nunca esqueçam dessa frase. Quem respira pela barriga tem barriga. Vamos lá de novo? Quem respira pela barriga tem barriga. Uma vez que eu vi isso, eu nunca mais esqueci. E eu quero que vocês também não se esqueçam disso. Isso vai ser fundamental para a evolução do nosso processo. Então vamos lá, vou explicar para vocês como ocorre o mecanismo da respiração. Porque quando a gente nasce, nosso primeiro drive é respiratório, gente. Respirou, chorou, respirou, nascemos, ok? E quando a gente ainda é bebezinho lá, tá na fase do desenvolvimento motor, a nossa respiração é predominantemente para a barriga. A partir do momento que esse desenvolvimento fica mais apurado, ele passa a ser predominantemente torácico. À medida que a gente vai, passando pelas mudanças, pelos estilos de vida, a gente passa a ter um padrão respiratório errado também, trocado. E eu vou explicar para vocês como acontece o mecanismo respiratório. O mecanismo respiratório, ele acontece na inspiração e na expiração, que é algo natural. E você deve estar se pensando, mas eu preciso treinar isso? Sim, porque como eu já acabei de falar para vocês, que 90% das mulheres respiram pela barriga e respirar pela barriga é errado, então eu preciso treinar para que eu consiga evoluir no meu processo e eu consiga melhorar tanto o padrão estético como funcional do meu abdômen. Então vamos lá. Fisiologicamente, quando eu inspiro, o diafragma ele desce se contraindo. Quando eu expiro, ele sobe se alongando, no mecanismo de sinergismo com alguns grupamentos musculares. Posso citar aqui para vocês o próprio diafragma multífidos, que fica bem juntinho ali da coluna, então a sua coluna ela é refém da sua respiração, transverso abdominal, que é o nosso cinturão natural, e os músculos do assoalho pélvico. Então, esse mecanismo, tanto da inspiração quanto da expiração, vem em conjunto em sinergismo com esses músculos que eu acabei de citar aqui. Vamos separar cada um. No momento da inspiração, eu atuo principalmente no serrátil anterior, que é um músculo muito importante para a nossa postura. Junto com o serrátil anterior, ali em fibras diagonais, vem o oblíquo externo, que vem abraçando a sua faixa abdominal. No momento da expiração, quando o diafragma está lá, ele sobe e ele se alonga, eu ativo o transverso abdominal, que é o nosso cinturão natural. E junto com ele, vem os músculos do assoalho pélvico. Por quê, gente? Quando eu descobri que a nossa parede abdominal ela é nutrida de 70% de fibras de tônus, eu fiquei assustada com isso, porque eu não sabia que durante a respiração, e hoje eu sei e quero passar aqui para vocês, você ativa essas fibras, que são as fibras de tônus, né? Que são as fibras de ação excêntrica, elas são muito fibrosas e elas são predominantemente responsáveis pela nossa postura. Então, a respiração e a postura, eles estão no mecanismo junto com toda essa musculatura que eu falei para vocês.
Então, quando a gente negligencia isso e respira errado, o que acontece com o diafragma? O diafragma, ele vai descer, ele vai se posicionar um pouco mais para baixo, ele perde a flexibilidade e a maleabilidade dele. E aí, com isso, ele se posicionando um pouquinho mais para baixo, o que acontece? Ele também empurra os órgãos ali da parede abdominal e dos músculos do assoalho pélvico para baixo, posicionando desposicionando esses órgãos mais para baixo e para frente. Aí vem trazendo aquela tão irritante barriga abaulada, né? E projetada para baixo e para frente, onde ocorre um desconforto muito ali naquela região pélvica e a gente não consegue entender o porquê desse desconforto. Agora você já sabe que quando você tem o padrão respiratório errado, trocado, você, além de comprometer a sua estética abdominal, você vai comprometer também a função dele. E ele perde, aí o que acontece? Ali a base do assoalho pélvico e a parede abdominal, ela perde a função de equilibrar os grupamentos musculares e a função também de gerir e distribuir essas pressões que são exercidas 24 horas ali sobre eles. Eu tô sentada aqui conversando com vocês, tá havendo uma pressão exercida sobre a minha parede abdominal. Se eu tenho uma respiração correta, uma respiração resiliente, preparada para gerir e distribuir essas pressões, eu não vou comprometer nem a estética e nem a função do meu abdômen. E é por isso que eu tô passando essa informação aqui para vocês, porque eu quero que vocês entendam que isso pode ser treinado. A respiração é algo inerente à nossa vida, mas ela pode ser treinada, gente. Só beber um golinho de água. Usando o nosso principal músculo respiratório, que é o diafragma. Então, você deve estar se perguntando, como ocorre fisiologicamente, eu expliquei para vocês. Agora, como deve ser a respiração, né? Ela deve ser predominantemente torácica. E se ela for um pouquinho, a barriga for um pouquinho, não tem problema. O que eu tenho que entender que é no momento da inspiração, quando eu encho o peito de ar, quando eu encho o tórax de ar, o mecanismo tem que agir como se fosse um cilindro ali, né? Numa ação tridimensional. A gente fala que é respiração 3D. Então, a respiração ela tem que acontecer frente, lateral e costal, atrás, tá bom? Então, como se fosse em todas as direções, em todos os sentidos. Então, no mecanismo da inspiração, eu uso as costelas, eu uso o externo, eu uso atrás os pilares do diafragma, as costas, em ação anterior, lateral e de profundidade, como se fosse mesmo um mecanismo 3D. E quando eu expiro, eu faço a expiração ativando a nossa principal cinta natural ali, que é o cinturão que a gente tem naturalmente no nosso corpo, que é o transverso abdominal, junto com os músculos do assoalho pélvico. E isso, gente, quando a gente consegue treinar esse padrão corretamente, depois se torna automático. Então, assim, o que eu peço para vocês fazerem, já começarem a ter um olhar especial, uma atenção especial para a respiração, tá? Nesse mecanismo mesmo, tridimensional, a respiração predominantemente torácica, e se a barriga for um pouquinho, não tem problema. Uma outra coisa bem importante que eu preciso falar aqui para vocês também, que a respiração ela está ligada diretamente com as emoções. Quando a gente respira errado, a gente acaba respirando curto e mais vezes por minuto. E essa respiração curta, mais rápida e mais vezes, ela começa a aumentar, você começa a liberar mais cortisol na corrente sanguínea. E quando você libera mais cortisol na corrente sanguínea, você começa a ficar mais estressado, você começa a desenvolver uma fobia, uma síndrome do pânico, crise de ansiedade. E tudo isso está relacionado diretamente com as emoções e até mesmo
com a sua atitude, com a má alimentação, sedentarismo. Então, tudo isso vem vindo em efeito cascata. Então, a respiração, além de estar ligada com a estética e a função do seu abdômen, descobrimos uma terceira coisa, também está ligada com a emoção, né? E a sua atitude de escolher ações que não vão ser benéficas para você, piorando a situação da barriga pochete também. Olha quanta coisa a respiração é responsável, gente. É muita coisa. Então, aqui, ó, a gente recapitulando o que nós falamos do mecanismo fisiológico, da inspiração, da expiração. Falamos dos músculos que estão ali agindo em conjunto, né, com a nossa respiração, que é o diafragma, o multífido, transversos, músculos do assoalho pélvico. Quando a gente tem essa respiração trocada, o diafragma se posiciona um pouco mais para baixo, empurrando os órgãos para baixo e para frente, ocasionando a barriga estufada, a barriga pochete. Quando eu faço esse mecanismo, toda hora de empurrar a barriga para fora, além de eu prejudicar o tônus muscular, eu vou prejudicar o tônus de pele, como se eu estivesse expulsando ela constantemente para fora, sem ter um controle, né? Tanto ali da parede externa abdominal, como da musculatura profunda. Então, além de vir para baixo, ele vem para fora e ele também vai ocasionar as disfunções do assoalho pélvico e os incômodos que isso pode trazer para vocês. Então, respiração errada ligada diretamente com a estética e a função do nosso abdômen. Então, vocês já sabem que tem que respirar corretamente para eliminar a barriga pochete. Mas antes de eu falar do jeito certo, eu vou explicar aqui para vocês o jeito errado, o que eu mais observo nas pessoas, principalmente agora neste momento do isolamento social, que as pessoas estão passando mais tempo na frente do computador, do home office, elas estão muito mais tempo no comportamento sedentário e estão ficando cada vez mais ansiosas. Então, são 3 fatores aí que a gente já sabe que favorece para tão temida barriga pochete. Então, vamos lá? Antes de eu explicar do jeito correto para vocês, eu vou explicar o jeito errado, o que eu observo por aí, tá bom? Então, vamos lá. Coloquem a mão de vocês na barriga. E ó, eu vou ficar de lado aqui para vocês observarem como ocorre o mecanismo de respiratório pela barriga, tá? Ó, então vamos lá, ó. Tanto na ins quanto na ex, eu o tempo todo empurro a minha barriga para fora. De verdade, gente, é isso mesmo que eu vejo, ó. Mais uma vez, tanto na ins quanto na ex, a barriga vem para fora, tá? E depois, uma coisa bem curiosa, depois que a gente aprende o que é certo, é difícil fazer o que é errado. Para mim foi difícil aqui, eu só quero mostrar para vocês, quero que vocês entendam como é respirar errado, respirar pela barriga. Então, tanto na inspiração a barriga vem para fora, quanto na ex ela vem para fora. Você não consegue controlar. E quando você faz isso várias vezes, 24 horas do seu dia, né? Já linkando com tudo que você faz, além de você proporcionar uma flacidez muscular, uma flacidez de pele, você ocasiona um desposicionamento dos órgãos internos. Ele vai vir para fora o tempo todo e a parede abdominal não vai conseguir não vai conseguir segurar esses órgãos. E além desse desposicionamento dos órgãos, você aumenta a PIA, que é a pressão intraabdominal. Ou seja, a sua parede abdominal não vai ter como distribuir nem gerir essas pressões, ok? Então, agora eu quero mostrar para vocês como é respirar pelo tórax, tá? Então, eu vou explicar agora o jeito certo. Já expliquei o jeito errado, que é respirar pela barriga, tanto na inspiração quanto na expiração,
posicionar essa barriga para fora e expulsar esses órgãos internos para fora o tempo todo, prejudicando não só a estética, como a função abdominal e o aumento da pressão intraabdominal também. Então vamos lá, vamos aprender a respirar corretamente pelo tórax. Eu quero que vocês coloquem uma mão, tá? No peito e a outra na barriga. E daí eu quero que vocês inspirem pelo nariz, tá? Vocês vão colocar uma mão no peito, vou fazer sentadinha mesmo. Vocês vão colocar uma mão no peito de vocês e a outra na barriga. Uma mão no peito e a outra na barriga. E vamos lá. Vamos inspirar profundamente pelo nariz, tá? O volume de oxigênio, cada um tem o seu, eu tenho o meu e você tem o seu. Então, eu vou inspirar e expirar. E eu quero que vocês observem, e no momento da expiração, solta o ar pela boca com a boca bem relaxada. E eu quero que vocês observem qual é a mão que mais se destaca, tá? Para respirar corretamente, a mão que tem que se destacar é a mão que está no peito, não a mão que está na barriga. Se a mão que está na barriga, ela movimentar um pouquinho, não tem problema. Então, vamos lá? Então, vem comigo. Mão lá no peito, mão na barriga. Inspira pelo nariz. E expira pela boca. Vamos repetir mais 2 vezes? Vamos lá. Inspira pelo nariz, enchendo o peito de ar e solta o ar com a boca bem relaxada. Vamos lá de novo. Lembra que eu falei que a inspiração eu encho o peito de ar. Vamos lá. E na expiração, eu solto o ar com a boca bem relaxada. Fala aqui para mim o que vocês sentiram. Vamos lá? Falem aqui para mim o que vocês sentiram. Quando vocês estavam com a mão no tórax e lá na barriga, qual foi a mão que mais se destacou? Se a mão que mais se destacou foi o tórax, corretamente. Agora só falta você incluir isso no seu dia a dia, tá? Agora, se a mão que mais se destacou foi a da barriga, você realmente respira errado e precisa treinar essa respiração. É algo muito sério, gente. Se você quer mudar e melhorar do estado que você está agora, você tem que passar a ter um olhar especial para a respiração de vocês. Não esqueçam a frase de quem respira pela barriga tem barriga, e eu tenho que respirar predominantemente pelo tórax. Pensando que, se a minha barriga for um pouquinho, não tem problema, mas o que tem que se destacar é o tórax, ok? Então, vamos lá, gente. Agora que vocês já entenderam como funciona o mecanismo respiratório, como deve ser o mecanismo respiratório, o que vocês não devem fazer, né? Eu tô aqui para dar 3 dicas para vocês. A primeira é já treinar esse padrão respiratório predominantemente pelo tórax. Se a barriga for um pouquinho, não tem problema. Segundo, incluir isso no dia a dia de vocês. E terceiro, fazer os testes aqui. Fazer o mecanismo de apoiar a mão no peito e a outra na barriga e treinar essa respiração corretamente. Se você conseguir fazer essas pequenas mudanças, você já vai sentir a diferença. Tenho certeza. Com essas pequenas mudanças de dica respiratória, você já vai começar a perceber uma diferença tanto na estética quanto na função do seu abdômen, e aí você já vai entender que a respiração é realmente um dos fatores responsáveis por você não conseguir eliminar a tão temida e odiada barriga pochete. Se você curtiu esse vídeo e você quer mostrar para alguém, ou você quer ajudar alguém que também passa por o mesmo problema que você, da barriga pochete, compartilhe esse vídeo
e me siga lá nas redes sociais. Lá vai ter bastante dica, bastante informação de qualidade para vocês que vai ajudar vocês no avanço desse processo.